Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é a segunda aula da disciplina BT 330, Botânica Básica, e hoje a gente vai falar de flor, fruto, semente. A aula passada foi sobre raiz, caule e folha. E vou trazer ainda alguns exemplozinhos legais de raízes e caules relativos à aula passada, só porque tem uns exemplos bem legais por aí. Eu comentei na aula da figueira estranguladora, né? E é aquela figueira que germina no topo de outra árvore, aí manda uma raizinha para baixo até chegar no chão, e quando chega no chão começa a crescer, engrossar e manda raízes adventícias que vão então cercar a outra árvore, né? E acabam estrangulando ela, né? Então são essas raizinhas laterais aqui. Então essa figueira vai ocupar esse espaço em volta, a outra árvore não vai mais ter como crescer em diâmetro, não vai mais conseguir fazer o crescimento secundário, né? Produzir novo xilema e floema, e ela acaba então realmente estrangulada. E essas figueiras são super comuns. No campus da Unicamp tem um monte, pro Barão Geraldo dá pra ver bem fácil também. Em geral, em parques e tal, você com um pouquinho de olhar, vocês conseguem encontrar isso também. Tá? E aí, como eu falei, às vezes, depois que a planta que estava lá dentro morre, e depois de uns anos ela acaba apodrecendo, e aí o que sobra é uma árvore oca, né? O caule da planta hospedeira está aqui dentro, e ele acaba desaparecendo completamente. Então sobra esse caule oco da figueira. E nós, seres humanos muito engenhosos que somos, né? A gente tira proveito dessas figueiras e em vez de de deixar a raizinha que elas têm chegar até o solo, a gente consegue guiá-las, né, para que elas cubram ou cresçam no formato que a gente quiser. E esse exemplo aqui é em Cherrapunji, na Índia, que fica no pé de mão, né, no começo dos Himalaias. Então ali tem as chuvas de monção que chegam ali, é uma das regiões que mais chove no mundo e é bem sazonal e vem com tempestades fortes, né? Então os rios eles enchem muito e geralmente as pontes que são construídas ali não sobrevivem, né? Mas o que essas pessoas lá fizeram então foi guiar essas raízes para formar pontes feitas de raiz e as raízes se fixam no solo, né? Acabam mandando também dessas raízes que foram mandadas lateralmente, mandam novas raízes para baixo e as plantas se agarram ali e não saem mais. Então essas pontes elas são impressionantes por isso e elas são as únicas estruturas que aguentam essas enchentes dos rios depois das chuvas torrenciais. E inclusive aqui tem uma com 2 andares, né? A época de chuvas deve alagar essa daqui, o pessoal passa pela ponte de cima. Tá? E aí a natureza é bem engenhosa também e faz o contrário, né? Isso aqui é no Camboja, no sul da Ásia. É um complexo de ruínas, chama Angkor Wat, e esse complexo de ruínas já está abandonado há alguns séculos, né, uns 600 anos, se eu não me engano, e a natureza acaba engolindo tudo de novo. Né? Então aqui acho que aqui não é um ficus, mas é uma planta com uma estratégia similar, e ela então manda essas raízes também para baixo e em vez de estar estrangulando uma árvore, elas estão cobrindo as ruínas, né? E dá essas fotos impressionantes desses templos. Super legal. Tá? Aí alguns exemplos de caules. Não sei se vocês têm alguma ideia, mas a árvore mais alta do mundo está entre essas sequoias sempervirens que ficam nas montanhas rochosas nos Estados Unidos, que chegam a 115 metros de altura, ou algumas espécies de eucalipto na Austrália. Ainda não existem mais indivíduos com essas alturas, mas eles têm a capacidade de chegar até 110, talvez até 120 metros de altura. Tá? E é bem interessante que isso vai quase que contra as leis da física, porque essas plantas elas têm que transportar água até o topo da árvore, né? Então tem que transportar até as folhinhas lá em cima também querem água. E uma coluna d'água com mais de 10 metros de comprimento, ela estoura, né? A tensão puxando, a gravidade puxando nela é tão grande que ela colapsa e dentro de um tubo surge vácuo, né? E as plantas conseguem então superar isso 10, 11 vezes, né? Essa altura máxima
que a gente consegue colocar água num cano e puxar, né? E é bem interessante, aí tem um videozinho em inglês, mas se eu não me engano tem legendas também, que fala sobre isso, e como é que as plantas fazem isso. É um pouco, sempre foi um mistério, hoje em dia a gente entende bem isso, mas ainda faz muita pesquisa sobre isso, porque é impressionante o que elas fazem, né? Aí a árvore mais pesada do mundo também é nos Estados Unidos, quase tudo que é maior do mundo é nos Estados Unidos sempre, né? Mas essa árvore se chama General Sherman e ela tem um estimado aí quase 2.000 toneladas, né? Então, 2.000 quilos. E é uma gimnosperma, né? Sequoiadendron giganteum, e é uma árvore realmente impressionante. Eu tive lá e a base dela é 7, 8 metros de diâmetro. Então, olhe para a sua sala, olhe para o seu quarto, provavelmente ela é bem maior do que a sua sala ou o seu quarto, a base dessa árvore. E aí tem uma colônia de Populus tremuloides, né? Eles chamam, acho que chopo em português, e que é uma espécie que ela manda uma raizinha para o lado e dessa raizinha sai um novo indivíduo e assim por diante. Então é basicamente o mesmo indivíduo, né? Não tem variabilidade genética nenhuma entre os clonezinhos, mas ela cobre uma área grande, é uma floresta feita de um indivíduo só. Então, se a gente considerar tudo isso um indivíduo só, essa colônia, né, pesa 6 milhões de quilos, 6 mil toneladas, tá? Que é impressionante também. Aí, a árvore mais velha do mundo, novamente Estados Unidos, né? Pinus longeva, né? Então o nome já diz. Tem alguns indivíduos que chegam a 5.000 anos, né? Mais de 5.000 anos de idade. E isso é com anéisinhos de crescimento formados ali, então essas idades são contadas, então comprovadamente anual, e já estava lá 3.000 anos antes de Cristo, né? Antes de Cristo andar na Terra, esses indivíduos já estavam lá. Então são árvores também não impressionantes talvez pela estatura, mas pela idade. E essa colônia Pando que eu falei, que com esses 6 milhões de toneladas, a estimativa a partir das taxas de expansão e crescimento são que essa colônia já está ali há 80.000 anos. Né? Então, se a gente considerar isso como um indivíduo só, né, o mesmo material genético sobrevivendo ali ao longo do tempo, apesar dos caulezinhos individuais serem de sobreviverem por muito menos tempo, o indivíduo em si já está ali estimado a 80.000 anos, que é bem impressionante, né? Aí tem uns time-lapsezinhos, uns videozinhos legais de crescimento de abacate, como é que da sementinha sai a radícula e o meristema apical e começa a crescer raiz e caule ali. Legalzinho para dar uma olhada também. Tá? Certo. Então vamos para a aula de hoje, para o que interessa, morfologia de flor, fruto e semente. Tá? E a disciplina foca principalmente em angiospermas, né, que são as plantas principais aí que a gente usa no cultivo e na produção de alimentos. E que são as plantas com frutos, com sementes cobertas, né? Isso que significa angiospermas. E, bom, isso foi um processo evolutivo que fez com que folhas que estavam em volta do que era a semente se adaptassem e se transformassem nesse corpo que depois a gente chama de fruto, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso lá pra frente. Mas basicamente elas têm flores e as flores depois viram frutos, tá? E essas flores contêm óvulos que vão formar as sementes e são protegidos por carpelos, que seriam essas folhas modificadas, né? Que depois geram o fruto, né? O envoltório da semente é o fruto, tá? Então, flores basicamente são ramos modificados, né? Ou folhas modificadas, mas folhas surgem ali dos ramos, né? Então, é um ramo modificado que tem essa função de atração de polinizadores para a reprodução sexuada da planta. Tá? Uma flor perfeita, né? Uma flor completa, hermafrodita, ela tem uma parte feminina e masculina. Então, esse androceu é a parte masculina, o gineceu é a parte feminina, que eu vou depois explicar cada componente. E elas vão ter verticilos, que são essas camadas, né, de partes da folha, né, um verticilo de atração, que são as pétalas, um de proteção, que são as sépalas,
e lá dentro tem então os óvulos que vão virar sementes, e tudo isso está preso num receptáculo que é a base da flor. Tá? De onde é que elas saem? Né? Essas flores elas vão surgir dos caules, né? Lembrando que os caules têm gemas, então na axila da folha com o caule vai ter gema. Essa gema pode ser uma gema vegetativa, então que gera um novo caule que vai ter novas gemas e assim por diante. Ou ela pode ser uma gema reprodutiva, né? Que gera então flores ou inflorescências que vão então ter essa função de reprodução. Tá? Então, numa plantinha, se você pega, aqui está o caule, aqui a folha, né? E essa planta tem espinhos, né? Deve ser uma roseira isso aqui, ou algo parecido. Mas na axila, então, do caule com a folha, temos uma gema. Tá? E se a gente faz um corte anatômico, né? Então corta tipo uma fatiazinha desse salamezinho, nessa mesma orientação que está aqui, né? Nesse mesmo plano, a gente vai ter então aqui a folha, com as célulazinhas, com epiderme, com tricomas, né? Com esses pelinhos que a gente vê aqui. Então essas protuberânciazinhas aqui são esses tricomas. Tá? E aqui é o caule. E aí na axila da folha com caule a gente tem um meristemazinho, né? Uma gema. Então vários núcleozinhos aqui, a gente vê vários núcleozinhos que estão um tecido reprodutivo ali, né? Ele é um tecido que está que tem a capacidade de entrar em divisão, né? Divisão celular. E aqui é o meristema apical. Então lembra que tem uma dominância do meristema apical, na pontinha da planta tem um meristemazinho, e aí nas axilas vão ter vários meristemas também que são as gemas, tá? E esse meristema apical geralmente domina, e esses estão dormentes até o meristema apical ou sumir, né, for cortado, ou ele está tão longe que a dormência, a influência dele vai diminuindo também. E aqui a gente vê duas folhinhas bem jovenzinhas sendo formadas agora, e então ele vai formando folhas e vai subindo, vai formar folhas e vai subindo, e assim vai gerando camadinhas e camadinhas de planta, e sempre repetindo essa formulazinha, né? Caulezinho com nó, ou entre nó um novo nó. No nó tem uma folha, na axila da folha com caule tem uma gema, aí na axila da folha com caule normalmente tem outra gema, e assim por diante. Então a planta é bem modularzinha, né? Ela sempre vai crescendo nesses módulos. Aí as flores elas podem surgir sozinhas, né? Serem flores isoladas, ou aparecendo como inflorescências, né? Então aqui um hibisco é uma flor isolada, uma flor sozinha, né? E aqui a gente tem, eu acho que isso é uma face d'água, uma planta aquática. E aí você tem um eixo central, um caule central com várias flores juntas, isso a gente chama de uma inflorescência. Tá? Então, inflorescências são um ramo de flores, né? Então, geralmente a origem disso é de uma gema só, uma gema axilarzinha, né? Ali na esquina da folha com caule. Dali vai sair, então, um novo caule, só que é uma gema reprodutiva, então um caule que vai gerar flores. E nesse mesmo caule surgem várias flores, né? Então aqui, por exemplo, essa gema era uma gema vegetativa que deu origem a um novo caule com novas folhas, com novas gemas. E essa gema aqui é uma gema reprodutiva, que então vai dar origem a um ramo com flores, a uma inflorescência. Tá? E tem N tipos de inflorescências, né? N variedades. Então, essas aqui são aráceas, são as costelas de Adão, os antúrios, vocês já devem ter visto esse tipo de flor. Então ela tem uma inflorescência, né? Se vocês olharem de perto para essa espada que tem aí no meio, são micro florzinhas, se vocês abrirem elas tem 4 pétalazinhas, é tudo compactozinho assim, bem protegidinho. E aí elas têm essa folha modificada aqui em volta, que serve para chamar a atenção, né, e atrair. E aí como são umas flores bem compactas e rígidas, é porque os polinizadores são meio sem jeito. Tá? Os que polinizam isso geralmente são besouros, que são meio uns trogloditas assim, que vão andando sem muito cuidado. Né? Então elas são flores compactas e resistentes. E aí tem vários tipos, né? Aqui é uma... vou tentar lembrar aqui a família. Mas é bem comum também, parece uma bananeira, mas é outra família. E tem essa inflorescência então com eixo central. E aí aqui dentro desses
dessas folhas modificadas que aparecem aqui, lá dentro tem várias flores, então é uma inflorescência de inflorescências, né? E isso aqui eu acho que se chama dedo de moça e é uma planta mais de região temperada, mas é também novamente um eixo central com várias flores. Tá? Exemplos mais comuns de plantas mais comuns ou plantas cultivadas, o milho, né? Então cada sementinha do milho se originou de uma flor, ou seja, isso aqui tem um eixo central que é a espiga com várias flores em volta, uma inflorescência. O girassol também, o girassol não é uma flor, o girassol é um conjunto de flores, né? A margarida também e o dente de leão e assim por diante. Então você tem um disco ali, no disco tem várias flores, essas flores centrais, e aí as flores externas desse disco são modificadas, então elas, em vez de ter 5 pétalazinhas, elas têm 5 pétalas fundidas que vão para o lado, né? Então formam o que aparenta ser pétalas, mas não são pétalas. Então quando você tira um bem me quer, mal me quer, você não está tirando pétalas de uma flor, você está tirando flores de uma inflorescência. Tá? E geralmente essas flores externas elas são estéreis, né? Elas não são férteis, e as flores férteis são essas flores centrais, que são as que vão ser polinizadas e que vão gerar sementinhas de girassol. Isso aqui é a erva doce, que também tem então essa inflorescência que a gente chamou de umbela, que é então um conjunto de florezinhas que elas ficam mais ou menos no mesmo plano, a partir desses galhozinhos, né, desses caulezinhos que têm comprimentos diferentes. Então, novamente, o esquema da flor, né, completo. A gente vai agora falar da parte masculina da flor, então do androceu com antera e filete, né, que é quem carrega o pólen da flor. Depois a gente fala da parte feminina, gineceu, que é estigma, estilete, ovário e óvulo, tá? E um pouco dessas outras partes também. E como tudo está preso no receptáculo, tá? A gente começa falando da base da flor, que é o receptáculo. Tá? Então, definição de receptáculo é a parte superior dilatada do pedicelo. O pedicelo seria o cabinho da flor. Aí a parte superior onde a flor vai estar encaixada, a gente chama de receptáculo. E ele basicamente recebe, por isso o receptáculo, todos os verticilos florais. Tá? O que são os verticilos florais? São esses conjuntos, é um conjunto de peças florais da mesma natureza. No caso, por exemplo, sépalas, pétalas, estames, carpelos. Né? Então aqui tem o receptáculo, aí as sépalas geralmente são verdes, são a primeira camada de fora para dentro. Aí as pétalas, aí os estames e depois os carpelos, que é a parte feminina. Tá? Então cada um desses são verticilos florais. Tá? Então um exemplozinho rápido, quando a gente tem aula eu tento sempre levar essas florezinhas para vocês verem e mexerem um pouquinho também, mas tentem buscar por aí flores e desmontem as flores e tentem identificar se vocês conseguem ver quais peças são o que, né? Mas isso é coclospermo, tá? E o receptáculo, né, a base da flor, no caso aqui, então a gente tem o pedicelozinho, o cabinho aqui, e a base dela, então, é onde começa a encaixar as sépalas e as pétalas e tudo mais. Então esse é o receptáculo. Aqui está ainda uma flor fechada, né, ainda é um botão, e depois que ela abre também ainda dá para ver o receptáculo, pode ver até que ele é mais dilatadozinho, né, comparado com o pedicelo. Tá? Aí os verticilos, de fora para dentro começam com as sépalas e depois as pétalas. Então uma flechinha verdezinha que indica as sépalas, que são geralmente mais verdes, né? Elas podem participar também da atração de polinizadores mudando de cor. Você pode ver que aqui nos botões elas são verdes e elas têm essa função de proteger a flor enquanto é um botão, enquanto está fechado. Né? E aí depois que abre elas ficam aqui na parte por baixo da flor. E em amarelo as sépalas, né? Não as pétalas, perdão. Sépalas por fora, pétalas por dentro. E as pétalas geralmente são maiores e geralmente tem cor também. Tá? No caso aqui, as sépalas aqui são amarelas. Certinho. E aí temos ainda os verticilos de reprodução, né? A parte mais interna. Então, as anteras aqui e o gineceu.
E no caso dessa planta, então, temos aqui, olhando de frente para a flor, temos as pétalas e todos esses pelinhos pequenininhos aqui, que tem um cabinho em cima, né? São as anteras, né? Que tem o pólenzinho ali. E aqui na parte central, o gineceu, que recebe o pólen. E lá dentro, então, os carpelos, né? Que é onde ficam os óvulos de onde vão surgir, então, as sementes. Tá? Terceiro exemplo da cocosperma. Se ficar alguma dúvida, postem lá no Classroom. Tá. Então, de fora para dentro, a flor começa com sépalas, né? E o conjunto de sépalas é chamado de cálice, tá? E existem N variações, tá? Podem ser separadas uma das outras, podem ser fundidas, podem ter 5, pode ter 4, pode ter 3, pode ter várias. Mas a função disso, então, quando ainda a flor está fechada na gema, é a de proteção de tudo que está ali dentro, né? Então a gente chama isso de verticilo de proteção. E ao abrir, elas são empurradas para fora. E geralmente são verdes, tá? Então isso aqui no hibisco é uma planta fácil de encontrar. O cálice ele é fundido, né? Ele é tudo junto. E, bom, aí as rosas, por exemplo, tem um cálice que já não é fundido, né? As rosáceas. Tá? E aqui a gente vê, então, numa rosa, as sépalazinhas separadinhas, né? O cálice não fundido. Aí nós temos o conjunto de pétalas, que a gente chama de verticilo de atração. Tá? Elas geralmente têm cores chamativas ou formas chamativas e fazem a função de atrair polinizadores. E aí, dependendo do polinizador, muda de cor. Bom, cheiro também é uma característica importante de flores para chamar polinizadores, né? Mas, por exemplo, abelhas e beija-flores são muito guiados por cor. E aí a cor da flor vai determinar se a abelha é ou não atraída por ela. Tá? Então, como tem a função de atrair, verticilo de atração. Tá? Aí, como eu falei, o número de sépalas e pétalas pode variar bastante, mas geralmente elas variam em números ou iguais ou em múltiplos. Tá? Então, por exemplo, tem flores que são trímeras ou tetrâmeras ou pentâmeras. E aí o número de sépalas e pétalas geralmente é o mesmo. Tá? Aqui não dá para ver, mas essa trímera ela vai ter 3 sépalazinhas. Aqui a gente tem 4 pétalas, mas tem 4 sépalas também. No caso, as sépalas também têm cor, também funcionam como um atrativo para os polinizadores. Aqui é menorzinho, mas as sépalas são brancas e são 5. E aí em cada quinazinha aqui tem as pétalas são 5 e cada quinazinha tem uma sépala. Tá? E aí, se tem 3, ou tem 4, ou tem 5, depende da família. A gente usa muito isso como caracteres para identificação das espécies, né? E muitas vezes os outros verticilos também são múltiplos disso, né? Então a gente tem aqui 3 pétalas, e aí o número de estames geralmente é um múltiplo, né? Então a gente vai ter um parzinho aqui, um outro aqui, e aí no meio um gineceu, né? Então a gente tem 3, 3, 6, são geralmente as plantas funcionam assim em múltiplos. Tá? E aqui, por exemplo, a espatódia é uma que ela já floresceu, ela não está em flor nesse momento, mas ela é bem comum, é uma planta que tem umas flores bem conspícuas e ela é originária da África, ela é meio que invasora aqui, principalmente na Mata Atlântica, mas ela ela é pentâmera, mas tanto as sépalas quanto as pétalas elas são fundidas, então é um pouquinho mais difícil de contar, né, quando é 3, 4 ou 5, mas por exemplo aqui no botão dela nas sépalas você consegue contar que é formado de 5 pétalazinhas fundidas. E aí a natureza inventiva como ela é, né, a evolução faz um monte de coisas bacanas. A planta aqui ela pode nem ter sépalas, nem ter pétalas, ou só ter sépalas, ou ter sépalas e pétalas, tá? Então, a noz, né, aquela noz que a gente come e abre e tal, a flor dela não tem nem sépalas nem pétalas, tá? Aí a propagação dela pode ser por cheiro ou pode ser por vento, né, a propagação do pólen dela, e não faz uso de insetos para fazer o transporte de pólen. Acho que isso aqui é lixia, e a lixia então ela não tem pétalas, ela não vai ter esse verticilo de atração,
E aí a atração também pode ser feita pelas sépalas ou pelo androceu, esses estames grandes assim chamando também, né? E aí aqui uma flor completa, que é, por exemplo, a fúcsia, que vai ter sépalas e pétalas. Tá? E aí tem as mais inventivas ainda, que por exemplo os maracujás, né? As flores da paixão, as passifloras, ainda criam estruturas super elegantes e bonitas, por exemplo aqui a corona, e ainda faz umas coisas bem elaboradas com o gineceu, tá? E formam essas flores magníficas, super bonitas. E tudo isso tem a função de estar atraindo ali os polinizadores e depositar o pólen no lugar certinho do polinizador para que ele leve para outra flor e polinize a outra flor e assim por diante. Né? Tá. Aí, quanto a flores, a gente pode ter diferentes tipos de sexualidade, né? A gente pode ter flores que são completas ou bissexuais, né? Hermafroditas, ou seja, elas vão ter androceu e gineceu, né? Então no caso aqui a gente tem aqui os estamezinhos e aqui o gineceu, ou elas podem ser unissexuais, né? Então flores masculinas e flores femininas. Então uma estaminada ela tem só estames, e uma pistilada ela só tem gineceu, ou só, o que a gente também chama de pistila, tá? Então você pode ter flores hermafroditas ou bissexuais ou unissexuais. E além disso, as flores podem estar distribuídas de forma diferente entre os indivíduos, né? Então plantas hermafroditas têm parte masculina e feminina na mesma flor. Temos plantas que são monóicas, por exemplo, a abóbora é assim. E aí tem flores masculinas e femininas na mesma planta. Então aqui é uma flor masculina e aqui é uma flor feminina. E como é que eu sei isso? Porque o receptáculozinho aqui da flor feminina, ele já é inchadinho, ele é mais gordinho, né? E já tem um formato basicamente do que vai sair daqui. Isso aqui é uma abobrinha e vai virar então uma abobrinha. Tá? E aí existem plantas também que são que a gente chama de dioicas, que elas vão ter flores pistiladas e flores estaminadas em indivíduos diferentes. Que seria basicamente o que nós, seres humanos e a maioria dos mamíferos também fazem, né? Os sexos são separados entre os indivíduos e essas combinações aqui são mais para o reino das plantas. Os caracóis, tem N outros exemplos, tá? Legal. Então vamos entrar um pouquinho em detalhe no androceu, depois no gineceu, tá? A parte masculina da planta. E o androceu que a gente chama então de conjunto de estames, né? Os estames são, então, essa parte que tem o pólen, que são formados por antera, que são essas caixinhas, pontinhas, podem ter vários formatos diferentes, né? Mas aqui dentro fica o pólen, e eles geralmente têm um filetezinho e um tecido conectivo, tá? Então, esse tecido conectivo pode ser mole, então a antera pode estar solta, ou ela pode estar rígida, tem N variações aí também. Tá? Lá dentro do estame ocorre então a formação do grão de pólen, que, bom, são os gametófitos masculinos, né? Então, a parte masculina da reprodução. Então, lá dentro da antera a gente tem essas areazinhas que a gente chama de microsporângios, e lá dentro então ocorre a formação de pólen a partir de uma meiose e depois de mitose, tá? E depois a planta tem, dependendo da espécie, várias formas diferentes de abrir esses compartimentozinhos quando os grãos de pólen estiverem prontos, para depositá-los numa belinha, soltar no ar, N possibilidades, tá? O grão de pólen, ele é bicelular, tem duas célulazinhas, né? Uma que forma a esporoderme lá dentro, outra que vai formar o tubo polínico, tá? E o tubo polínico que vai então fazer a deposição do gametófito masculino lá no gineceu, lá nos óvulos, tá? Então a formação de grão de pólen ocorre primeiro a partir de uma meiose, então é a divisão de 2N para N, e depois esse N, por mitose, se divide em duas células, e uma delas formará o tubo polínico, e a outra então formará os dois gametas masculinos. Tá? Tem um videozinho aqui que, se eu não me engano, também é em inglês, mas explica isso em mais detalhe. Se quiserem saber mais, leiam sobre. Não vou entrar muito em detalhe e não vai cair na prova. Tá bom, gente?
Aí tem a parte feminina da flor, o gineceu, né? Então com estigma, estilete, ovário e óvulo. E o gineceu é o que a gente chama de conjunto de carpelos, tá? Androceu é a parte masculina, gineceu é a parte feminina. E o que são esses carpelos? Pelo que a gente tem de evidências fósseis, né, do surgimento aí das angiospermas, a provável origem do carpelo ocorreu a partir, ao longo de gerações, né, de um dobramento do órgão reprodutivo, né, era uma folha com, por exemplo, com as sementinhas em volta, e essa folha se dobrou e com isso protegeu as sementinhas e protegeu o mais importante, né, que é o que vai garantir a reprodução da planta. Tá? Então, ao longo de gerações, aquilo foi fechando. Então, basicamente uma folha modificada que protege lá dentro as sementes. Então, a gente foi das gimnospermas, né, com as sementes expostas, para as angiospermas com as sementes protegidas. Tá? E o conjunto básico disso, né, dos carpelos, a gente divide em estigma, estilete e o que é o ovário, né? E lá dentro do ovário tem os óvulos que ficam presos à parede do ovário pela placenta. Tá? O estigma é o local de deposição do tubo polínico, ou seja, o pólen que chega lá pela abelhinha ou pelo vento, ele tem que pousar no estigma, aí pelo tubo polínico manda os gametófitos lá para baixo para fecundar os óvulos. Tá? E o estilete, então, é essa região de ligação entre o estigma e o ovário, por onde desce o tubo polínico. Aí o estigma, essa parte de recepção dos grãos de pólen, tem formatos super diferentes. Isso aqui é um hibisco, isso aqui é estou só lembrando o nome em inglês, a poppy flower, né, que é a flor da qual é extraída uma resina da qual é feita morfina, é feita heroína, né? E todas elas, e bom, vocês podem ver, tem ornamentados, tem mais simples, tem fundidos aqui com os estames, tem coisas enormes para recepção, né? Então tem várias variações diferentes de estigma. Tá? E lá dentro, na parte de baixo, então tem o ovário, que é a região alargada, geralmente maiorzinho do gineceu, que contém os óvulos, tá? E esses óvulos estão presos aí à parede do ovário pela placenta. E o ovário, quando fecundado, formará a semente. Então, lembra que a semente estava lá dentro e o que está em volta, né, o ovário, essa folha protetora, vai formar o fruto. Então, a gente tem um fruto que envolve uma semente. Então, uma semente protegida. Tá? E aí tem N possibilidades aí também, né? Pode ter sido uma folha simples que se fechou, pode ter sido duas folhas que se juntaram, então a gente pode ter um óvulo de um carpelo só ou de mais carpelos. Então, por exemplo, aqui temos a junção de dois carpelos. Então, a gente tem um carpelo para cá, com os óvulozinhos lá dentro e a placenta, e outro carpelo para cá, que se juntaram e formaram, então, esse ovário aqui. E aqui, no caso, são 1, 2, 3, 4, 5 pentacarpelar, né? Então, novamente, os óvulozinhos aqui, com a placentinha prendendo eles na parede do ovário, e esse ovário é formado ainda por 5 carpelas, ou seja, 5 flores que se juntaram e se fundiram ali numa estrutura só. Lá dentro, né, do ovário tem os óvulos, e o óvulo, então, contém o gametófito feminino, e que vai formar o fruto, formará a semente, e o ovário, ou seja, toda essa estrutura em volta formará o fruto. Tá? O ovário tem uma entradinha, que a gente chama de micrópila. Tá? Lá dentro tem um saco embrionário, aí tem 8 núcleos aqui, parte deles são fecundados, uns são 2N, outros 3N. Não vou entrar muito em detalhe quanto a isso, tá? Mas é um processo super interessante de um dia ouvir sobre, então assista aquele videozinho que aparece lá ou busque mais informação sobre isso. E aí tem o que a gente chama de tegumento, que é essa parte protetora em volta, né? E tudo isso então vai formar parte da semente,
e tudo que está em volta disso, ou seja, o ovário, vai formar a parte do fruto. Tá? Então, novamente, o tegumento é esse envoltório protetor que vai formar a casquinha da semente. Então, no feijão, quando você tira aquela casquinha e sobra 2 gominhas lá dentro, a casquinha é o tegumento. Tá? E as 2 gominhas são os 2 cotilédones, né, de reserva, que tem então a energia ali para essa sementinha crescer. E entre eles, se vocês procurarem bem, vai ter um embriãozinho, que é o que vai gerar a nova planta. Tá? Os cotilédones, eles surgem do megaesporângio, né, que é o tecido que vai formar a parte nutritiva do saco embrionário. Tá? Essa parte aqui, a oosfera, formará o embrião. Perdão, os núcleos polares formam o endosperma. O endosperma pode ser carnoso ou não, pode ser de reserva ou não. Tá? E o megaesporângio então, forma tecido que nutre a formação do saco embrionário em si. Tá? Não é a nutrição da semente, mas do saco embrionário em si. Tá? Bom, lá dentro são formados os gametas femininos, e a fecundação ocorre pela micrópila, que é então por onde o tubo polínico chega e penetra ali para depositar os gametófitos masculinos. Tá? Legal. Então aqui um exemplinho mais esquemáticozinho novamente, né? Então aqui é um estilete onde pousaram grãos de pólen, que então vão criar um tubo polínico para chegar lá nos óvulos, né? E os gametas femininos também passam por esse processo de meiose, né, para ir de 2N para N, e depois um processo complexo de mitose para formar todos esses 8 núcleos diferentes. Partes deles são fecundados, outras partes não. Então essa divisão dupla aqui, né, de meiose e mitose. Tá? Novamente, não entrando em detalhes, e também não vai cair na prova isso aqui. Tá. Então todo esse esforço para que ocorra a polinização, né, que é a troca de genes, ou seja, esse transporte de grãos de pólen das anteras para os estigmas no gineceu. Tá? E isso pode ocorrer por animais, né? Tem N exemplos de fecundação, de polinização, inclusive por formigas, por gambás. O clássico são as abelhinhas, né? Mas tem a natureza cheia de exemplos legais. E também o que pode ocorrer é a autopolinização, né? Então, as anteras podem depositar pólen no seu próprio estigma para fecundar o gineceu. E pode ocorrer, então, a polinização cruzada também. Se a gente pensar num processo mais evolutivo de troca de genes e coisas assim, a polinização cruzada é o ideal, né? Então, ter troca de genes para ter variabilidade genética e assim por diante, precisa de polinização cruzada. E essa polinização cruzada, para muitas espécies, é a única forma de se reproduzir. Então, tem muitas espécies. Vocês vão ver vai ter uma aula de polinização, vocês vão ver que a polinização, para algumas espécies, ela é obrigatória e para outras não. Tá? Por outro lado, a autopolinização pode ocorrer também. Existem mecanismos físicos, temporais, químicos para evitar que isso aconteça. Mas se vocês pensarem que a planta fez todo o investimento de produzir esse órgão reprodutivo e aí por acaso não tinha uma amiguinha perto para polinizar, seria meio que um desperdício de energia. Então talvez a autopolinização como mecanismo talvez de opção final não é algo ruim. E para a gente que trabalha então pra gente, a espécie humana, né, que domestica essas plantas e tudo mais, a autopolinização é bem interessante, porque retém as qualidades daquela planta que a gente tanto trabalhou para selecionar, né, a partir da seleção artificial. Então, se você tem plantas que têm autopolinização, é mais interessante porque não vem variedade de fora para atrapalhar todo o processo que a gente fez. Vocês vão ver bastante sobre isso ainda na aula sobre polinização. Aí tem várias síndromes de polinização, né? A síndrome de polinização é a forma na qual o pólen é transportado de uma planta para outra, né? Então isso ocorre por vento, pode ser por besouros, moscas, formigas,
Então, sapromiofilia, que é a polinização por moscas varejeiras. Não sei se vocês já viram essas florezinhas aqui, né? Que elas tem um cheiro meio de cadáver. Não sei se vocês já presenciaram isso. Mas tô vendo aqui que eu tenho dois laserzinhos, né? Eu não sei se isso está ajudando muito. Perdão de não ter visto isso antes. Talvez com a flechinha só fique melhor. Não. Mas essas florezinhas aqui, elas têm um cheiro de carne morta, né? Cheiro de carniça, e atrai então moscas varejeiras. Bem interessante. Vários exemplos, se depois quiserem ler e entender um pouquinho disso, é bem legal. Não cai na prova, tá? Mas é só para mostrar que é um mundo à parte isso aí. Certo. Então, polinização e fecundação. A gente tem o estigmazinho, tem o pólenzinho, a abelhinha trouxe, chegou lá, bateu no estigma. Aí pode ser pólen de outras flores, pode ser o pólen daquela própria flor, daquela própria planta, né? Então um pólen incompatível. Aí existem, por exemplo, bloqueios químicos que não deixam o tubo polínico crescer. Mas se for um pólen compatível, ele manda o tubo polínico lá para baixo, que vai então depositar as células, os gametófitos masculinos, né? As células de esperma do pólen lá dentro do ovário. E são duas, né? Ocorre primeiro uma meiose, depois uma mitose. E aí a gente tem um núcleo vegetativo que constrói o tubo polínico, e dois núcleos reprodutivos. E aí vai ocorrer uma fecundação dupla aqui dentro, tá? E esse tubo polínico, não sei se vocês já abriram uma espiga de milho, né? A espiga de milho tem a cabeleira da espiga. A cabeleira são os estigmas de cada uma das florzinhas do milho que estão lá dentro, tá? Então, o grão de milho lá na parte de baixo da espiga, ela vai ter uma cabeleira, um estigma que sobe e vai sair lá em cima do sabugo, né? da espiga. E lá vai chegar então um grãozinho de pólen, que vai então construir um tubo polínico unicelular que, sei lá, às vezes viaja 15, 20 centímetros para carregar as células de esperma lá para os gametófitos femininos. E eu acho isso impressionante, né? Que uma célulazinha então chega a ter 15 centímetros, quase 20 centímetros de comprimento. Tá? Bom, aqui um corte de uma antera, tá? Com os pólenzinhos dentro, mas já falamos disso. Legal, então ocorre essa fecundação, é uma fecundação que a gente chama de fecundação dupla, né? Então você vai ter ali dois núcleos espermáticos, dois gametófitos masculinos, que vão então ser entregues ali pelo tubo polínico. Um vai fecundar aqui a oosfera, o outro vai fecundar os núcleos polares. Núcleos polares são 3N, a oosfera forma um zigoto 2N, e esse zigoto dá então origem ao embrião, e os núcleos polares vão dar origem ao endosperma, que em geral é um tecido de reserva, né? E aí dentro da semente você vai ter o embriãozinho envolto por endosperma e envolto por tegumento, tá? Formando então ali um novo serzinho vivo, né? O embriãozinho é uma nova plantinha, tá? Super interessante, dá para entrar em um monte de detalhes, mas por momento mais ou menos isso. Tá. Então fecundou, chegou o pólen lá, o óvulozinho vai virar uma semente e o ovário um fruto, né? Então se a gente olhar aqui para uma laranja, por exemplo, a laranja ela é pluricarpelar, ela tem vários carpelos, cada gominho da laranja é um carpelo, e aí pode ser uns 12, né, aí por fruto. As sementinhas são então os óvulos fecundados, e os carpelos formam então os gomos, e dentro desses carpelos haviam tricomas, pelinhos glandulares, né, então que conseguem produzir uma secreção ou uma secreção interna, né, que é o suquinho que a gente tanto gosta, né? Então a gente toma suco de pelo quando toma suco de laranja, né?
sofro de tricoma, não vamos chamar de pelo, mas é legal de ver, né, esses carpelos bem definidos e tal, é bem didático. E lá no meio, então, tinha esse eixo central com a placenta, e na placenta os óvulozinhos presos que vão virar semente depois. Tá? Legal. E aí, quando fecunda e quando começa a crescer, vira fruto. Né? Então, o fruto é ovário ou ovários, né? Podem ser vários, desenvolvidos e em estado de maturação ou maduros, né? E que então vão ser um atrativo aí para a dispersão das sementes. E nesse processo todo ainda podem se agregar, né, ou se juntar a outras partes da flor ou da inflorescência. Vamos mostrar alguns exemplos aqui, que tem bastante coisa legal para a gente ver. Então, em sua essência, o fruto é então uma semente, a partir do ovário, e em volta disso as várias camadas do óvulo, né, que a gente chama de pericarpo. Tá? Então, formado pelos carpelos e na periferia da semente, então pericarpo. Tá? E pericarpo, em geral, é formado de 3 camadas. Epicarpo a parte de fora, que é a epiderme do ovário, né? a pele do ovário. O endocarpo, os tecidos internos. E o mesocarpo, aquela camadinha de dentro. Então, no caso do abacate, é inclusive uma películazinha. Né? Não sei se vocês já tiraram a semente. A semente tem uma película, mas a parte de dentro do abacate tem uma películazinha também. Né? Então, no caso do abacate, aqui a parte por fora é exocarpo, a parte carnosa mesocarpo e a parte de dentro um endocarpo. Mesma coisa com manga, com vários desses frutos que surgem a partir de uma flor simples, são frutos assim, tá? Aí, por exemplo, o fruto pode ser carnoso, com uma semente rígida e um endocarpo que é uma películazinha, né, uma pelezinha, mas o endocarpo também pode ser duro, endurecido, como nos pêssegos, cajá, tem vários frutos que tem isso. Tá? Então são frutos com caroço, e aí no caso o endocarpo ele é endurecido, aí se você quebra ele, lá dentro tem a semente. E de nectarina, pêssego e tal, geralmente você quebrar você consegue comer a semente como se fosse uma noz também. Aí, no caso, era um fruto com o pericarpo carnoso. O pericarpo também pode ser seco. Então, todas essas camadinhas vão estar lá, mas vão ser rígidas, né? Não tem suculência. E aí ele pode ser seco e lenhoso, pode ser seco e pergaminoso, ou seja, mais parecendo um papel, né? Mas são frutos secos porque eles têm um teor reduzido de umidade. Então, aqui no caso, 2 fabáceas, né? 2 leguminosas, um feijão e um amendoim. Então, que tem um fruto seco no formato de vagem, né? E aí tem outros exemplos de frutos secos também, tá? E o fruto pode ser carnoso, quando a parte do pericarpo é suculenta, né? E aí, geralmente, o tipo de célula desse pericarpo a gente chama de célula de parênquima, que são células que não têm uma parede celular rígida, parede secundária formada, né? Então elas tem paredinha mais mole, então ele é mais esponjoso e suculento, e geralmente são tecidos de reserva, né? Então ele vai ter água, vai ter açúcares, vai ter nutrientes e coisas assim. Tá. Então, se a gente olha para um tomate ou para uma berinjela, ambos são da mesma família, viu? Solanaceae. Isso é um fruto ou é um legume? Quando a gente vai no supermercado, a gente vai para a seção de legumes para comprar tomate, para comprar berinjela. Mas se a gente olhar bem, a gente vê aqui as partes da flor ainda, né? O verticilo de proteção, as sépalas estão aqui, o receptáculo, né? Um pedacinho do pedicelo, aqui é a mesma coisa. No caso aqui 6, né? Tem 6 sépalas e aí vai ter lá dentro 6 carpelos, tinha 6 pétalas e assim por diante. Tá? E se você abre o tomate, lá dentro vai ter os carpelos, você vê eles bonitinhos, vai ter placenta, vai ter as sementinhas presas à placenta, né? Os ováriozinhos fecundados. E a berinjela é a mesma coisa, né? Cortem ela transversalmente e olhem para o que tem dentro, né? A estruturazinha dela por dentro. Tá? Então, está na seção legumes, mas são frutos.
Aí o fruto ele pode ou não se abrir para soltar as sementes. Tá? Quando ele abre, a gente chama isso de um fruto deiscente. Então a manga não é, o abacate não é, mas o feijão, por exemplo, é. Né? O guaraná também é. Aqui a gente vê o fruto, essa parte vermelha, né? A semente, essa bolinha preta dentro, e ele se abre e aparece esses olhos te olhando. Esse aqui eu não sei exatamente o que é, mas tem essas sementinhas aqui dentro, no fruto que abre, como se fosse um envelopinho, né? E isso aqui é a sapucaia. Não sei se vocês conhecem a sapucaia, mas tem bastante também para o Barão Geraldo. Ela forma umas bolas grandes assim, um fruto seco, né? Quase que de madeira, que chega a pesar 1,5 kg, até mais. Parece uma bola de madeira de 1,5 kg. E que tem uma tampinha, e que essa tampinha se abre, e lá dentro tem então as sementinhas. E as sementinhas tem uma partezinha carnosinha também, uma carninha assim que o morcego adora. Então esse fruto da tampinha cai, os morcegos vêm, ficam lá cutucando até tirar uma sementinha, levam a sementinha para longe para comer essa parte carnosa e com isso disseminam a semente por todo lugar. Né? Super legal. E lá dentro ainda tem uma noz gostosa, mesma família da castanha do Pará, só que ela é mais saborosa ainda. Então se vocês verem um pé de sapucaia, com umas bolonas de madeira assim grande, fiquem de olho para a época de colheita, quando você vê que elas começam a abrir, e aí coleta e abre e come, porque é bem gostoso. Legal. Então esses são os frutos deiscentes. Os que não se abrem, eles são indeiscentes. Né? Aí pode ser, por exemplo, um fruto alado, pode ser a sementinha o fruto do girassol, né? Lá dentro tem a semente, mas em volta tem o fruto. Limão, laranja, manga, abacate, essas coisas não abrem também. Milho é um exemplo de fruto indeiscente, mas o milho ele é meio... fica entre fruto e semente, é uma coisa meio fundida. Não vamos entrar em detalhes, mas não é um fruto que se abre. Né? Então é um fruto indeiscente. Legal. Então lembra que eu falei lá da laranja, que tem os carpelinhos e tudo mais? E como são vários gomos, eram vários carpelos e eles estão fundidos, né? Eles têm uma casca só, uma camada em volta só. Então, ela é formada de vários carpelos, ela é pluricarpelar, e como eles são fundidos, a gente chama isso de sincárpico. Tá? Tem vários frutos que são unicarpelares também. A manga ou o abacate são exemplos, né? Só tem só um carpelo, só tem uma semente lá dentro. Então chama unicarpelar. Aí pode ter vários carpelos e eles podem estar fundidos ou separados. Tá? Então a gente tem unicarpelar, pluricarpelar sincárpico ou pluricarpelar apocárpico. Tá? E isso resulta em frutos bem diferentes. Tá? Então quando tem só um carpelo, então era uma dessas folhas que fechou, né? E era uma folha só e ficou lá sozinha. Então, por exemplo, o feijão, né? As vagens de feijão ou de ervilha são assim. Você só tem um carpelo que se fechou e lá dentro as sementinhas. Tá? Um sistema mais simples que dá para se pensar. Aí mais um carpelo fundido, que é o sincárpico, seria o exemplo da laranja, né? Vários carpelos em volta uma pelinha só. E aí a gente tem aqui o cabinho da laranja, né? O pedicelo, e do outro lado tem onde ficava o estilete, né? Ou os estiletes, e o resto da flor também. Tá? Isso dá para sempre reconstruir nos frutos que a gente tem. Legal. E aí temos o mais complexo, que é quando ele é pluricarpelar e apocárpico, ou seja, são vários carpelos, mas eles não se fundiram, né? Eles ficam juntos. Então, por exemplo, a framboesa é algo assim, o morango é assim também. Né? Então aqui a flor do morango, a gente tem sépalas em verde, branco, pétalas, os estigmazinhos aqui em amarelo, as anteras. E aí tem vários estigmazinhos, né? Vários gineceuzinhos ali, vários ováriozinhos, e cada ováriozinho desse vira um fruto, tá? Depois de polinizado. Então são vários carpelos separados. E no morango, vocês sabem o que é o fruto do morango? Todo mundo já deve ter comido morango. Então aqui temos um morango, temos o pedicelo, temos as sépalas. Aí se vocês levantarem, na próxima vez que comprar morango, levanta as sépalazinhas lá embaixo, vocês vão ver os estamezinhos.
Então esses estames que estão aqui, eles ficam ali, as pétalas ele perde, mas os estames ficam ali. E aí cada pontinha desse é um fruto do morango, não é a semente, é o fruto. Tá? Então era um carpelozinho, foi polinizado e virou um fruto. E lá dentro tem uma semente. E aí eu pergunto para vocês, o que é essa parte carnosa vermelha? Né? Então isso aqui é um conjunto de frutos. E a base desses carpelos todos, né, essa parte mais gordinha aqui, ela tá todo mundo ali, fecundou, a base ela cresce e vira carnosa. Então é um receptáculo, né, um receptáculo floral carnoso expandido. Né? Então o morango é um conjunto de frutos, na verdade. Então a gente chama isso de um fruto derivado, né, quando tem vários frutos numa fruta só. Tem vários exemplos. Tem os morangos, tem essas anonáceas, né? Que é fruto do conde. Tem gente que chama de pinha também. É uma fruta tropical bem comum, né? E aí tem o rubus, que é a framboesa ou a amora. Tem uma amora que é arbórea e uma amora que é rasteira, né? E essa é a amora rasteira. Tá? Um pouco essa diferença. Essa aqui é uma rosácea, família das rosas. E a outra é uma amorácea, a amora arbórea, que é a família do figo estrangulador. Tá? Então aqui para ilustrar, né, os frutinhos com a semente lá dentro e o receptáculo carnoso, o receptáculo floral expandido ali na base. Tá? Então morango é fruta, mas não é um fruto, né? É uma grande questão filosófica. Tá? Mas aqui um exemplo, então, mais exemplos do que a gente chama de pseudofrutos. Tá? Então a gente tem aqui o fruto do caju e aí o receptáculo carnoso expandido embaixo. Tá? O fruto do caju é esse aqui. Tá? Lá dentro tem a castanha do caju, então você tem que abrir ele. Lá dentro vai ter a castanha. Então a castanha é a semente. Aí o fruto com as suas várias camadas e tudo mais, ele é rígido, né? Um fruto seco. E a parte que é interessante de fazer suco e batidas e sobremesas e o que você quiser é então o receptáculo floral inchado, né? Maçã, mesma coisa, tá? Então o caju, só para mostrar aqui, a gente tem então a semente com o pericarpo, né? Com aquelas várias camadinhas em volta. E aí o receptáculo carnoso aqui, o pedicelo está aqui, as sépalas estavam aqui, as pétalas nessa areazinha aqui também. E aí aqui o que sobrou do gineceu, né? Cuidado se encontrarem caju por aí, é bem venenoso, tá? Então na hora de abrir, depois não botem na boca, não botem nos olhos. Tem uma resina dentro do pericarpo especialmente que é bem venenosa. E a semente, a gente tem que torrar ela para comer, porque ela também pode ter essa toxina. E aí aqui eu pus a maçã de ponta cabeça, porque para mostrar facilita, né? Então a gente tem aqui um ovário com os óvulozinhos fecundados, né? As sementes, e o receptáculo floral que se inchou, né? E engoliu isso tudo, né? Ele passa por cima do ovário, e aqui a gente ainda tem as sépalas, né? As pétalas caem, aqui está a pontinha do estigma, e aí aquelas 5, acho que são 5, né? Pontinhas que tem na base da maçã, são as sépalazinhas. Tá? Então se a gente põe aqui o nosso esqueminha de ovário, ele encaixa assim, né? Tá? E aí esse receptáculozinho, ele cresce por cima disso tudo e tampa até aqui em cima. Tá? Legal, né? E lembra que eu falei de flor, de inflorescência, que elas têm, a flor pode ser uma flor isolada ou pode ocorrer ao longo de um eixo floral, né? Uma inflorescência, após todo mundo virar fruto, ela pode virar uma infrutescência, né? Especialmente se os frutos ficarem todos juntinhos. Então essas inflorescências aqui, o girassol vai gerar né, um disco cheio de frutinhos de girassol, e lá dentro dos frutinhos do girassol tem as sementinhas do girassol, então é uma infrutescência. O milho é uma infrutescência.
Na banana eu não sei se a gente chama de infrutescência, tá? Porque são cachinhos separados, mas basicamente sim, é uma inflorescência que depois gera vários frutos. E aqui a gente vê então, aqui é um cacho já mais maduro, né? Mas aqui está o coração da banana. Para quem quiser fazer receitas legais no MasterChef, dá para comer, dá para refogar, tem várias opções. E aqui são flores femininas, né? Com os frutos em formação. E aqui flor masculina. Então, primeiro saem as flores femininas, depois as masculinas. Tá? E aqui a gente vê então ainda o fruto sendo formado com a parte que é a flor, né? Tem até o estilete está aqui ainda, um pouco das pétalas e tal. Então o que sobra ali na banana, às vezes tem um fiozinho saindo da pontinha da banana, é o que sobrou do estiletezinho, né? E aqui as flores masculinas e vai abrindo camadas e camadas e camadas e saindo várias flores desse cacho, tá? Banana é uma dessas coisas que não precisa de fecundação, mas eu talvez conte um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Banana não tem semente, então não precisa ser fecundada, então ignora os polinizadores, basicamente. A banana domesticada, a banana selvagem é diferente. Tá, então tem vários frutos derivados de inflorescência, né? No caso do girassol é um disco com todos os frutinhos ali, né? No caso do figo, que está aqui à direita, esse disco ele se fechou e aí ele vira um sicônio, né? Então aqui está o pedicelo, o receptáculo floral ele se fecha, ele nasce fechado, né? Mas e tem uma aberturazinha bem pequenininha aqui para que possa entrar vespas, e as vespas que polinizam, e as vespas botam um ovo lá dentro, e aí nascem novas vespinhas que vão fazer um buraquinho para sair, para depois entrar em outro, e nessa saída elas levam o pólen e polinizam. Então os figos, além de serem estranguladores e ter toda essa dinâmica maluca na hora de se estabelecer na floresta, também tem essa dinâmica dessa evolução pareada junto com essas vespas para formar essa dinâmica maluca de fecundação. Procurem algo sobre isso, é super interessante. E isso foi surgindo ao longo de gerações, e é uma coevolução bem interessante e um exemplo bem clássico aí de coevolução na biologia. Né? Essa aqui é a amora arbórea, tá? Ela é diferente da amora rasteira. Então a amora rasteira é a família da rosa, a amora arbórea é a família do ficus. Tá? São duas moráceas. E no caso aqui também é uma inflorescência e cada bolinha dessa é um frutinho. Né? Era uma inflorescência, virou uma infrutescência com cada bolinha dessa um frutinho e os estigmazinhos ainda aparecendo aqui. Né? E aí temos o abacaxi, que a gente chama de sorose, parece até o nome de alguma doença, né? Mas é o nome que a gente dá à infrutescência do abacaxi. Então cada gominho do abacaxi é basicamente uma flor e um fruto depois, né? E vocês talvez viram algum vídeo de pessoas comendo o abacaxi de gomo a gomo, né? Funciona, mas não funciona, tá? Funciona para certas variedades de abacaxi que foram selecionadas para ter gomos soltinhos. O abacaxi que a gente compra normalmente no supermercado, você vai sofrer bastante para comer de gominho em gominho. Não? Mas então, todas elas são infrutescentes. Então aqui um exemplo do abacaxi, né? A inflorescência ela é bem típica de bromélias, né? Ela tem essas florzinhas que vão saindo geralmente em espiral também a partir dessa inflorescência. Aí depois de fecundadas elas vão ficando mais carnosas e compactas e geram então o fruto do abacaxi. Tá? O abacaxi é originário aqui das Américas, né? No Cerrado tem abacaxi selvagem, dá uns abacaxizinhos pequenininhos assim que são bem azedinhos, dá para fazer uns doces, dá para fazer uns sucos bacanas com isso. E aí aqui, por exemplo, um abacaxi mais ornamental, né? Uma bromélia parente do abacaxi, que foi selecionado mais pela boniteza desses gominhos do que por eles serem doces ou carnosos e assim por diante. Né? Então cada segmentozinho desse é um carpelozinho
ali da inflorescência que vai virar então uma fruta, um fruto. Certo, última parte, a gente está quase terminando a parte das sementes, que é então o óvulozinho fecundado. Tá? E a semente então é o que vai dar origem a um novo indivíduo. Então vai ter lá dentro o embriãozinho, né? Que é essa parte C e D, que vem derivada da oosfera. O envoltório, que é derivado dos tegumentos do óvulo, né? As camadinhas em volta do óvulo. A pelinha do grão de feijão. E aí lá dentro o endosperma, que é então derivado dessa segunda fecundação dos núcleos polares. O endosperma ele é 3N. E geralmente ele é o órgão de reserva, né? O órgão de reserva pode ser o endosperma, pode ser os cotilédones também. Os cotilédones no caso são o C aqui, são essas duas asinhas do embrião. Então, no caso do feijão, o cotilédone é carnoso. Não sei se vocês já brotaram feijão, mas aí sai aquela folhinha e fica duas folhinhas gordinhas assim. Essas duas folhinhas gordinhas são os cotilédones, tá? Mas o endosperma pode também ser carnoso e ter as reservas. Isso, na verdade, é mais comum, tá? E aí no feijão saem dois cotilédonezinhos e a gente chama o feijão então de dicotiledôneo, né? E hoje em dia a gente chama isso de eudicotiledôneo, então os dicotiledôneos de verdade. Então quer dizer que tem dois cotilédones ali, e no caso do feijão são cotilédones de reserva. E por exemplo no milho é uma monocotiledônea, só tem um cotilédone, só tem uma dessas folhinhas iniciais ali no embrião. E assim, são duas grandes categorias, né? A gente tem as angiospermas e gimnospermas, mas dentro das angiospermas a gente tem então eudico e monocotiledôneas. E as monocotiledôneas são bem importantes, as duas são importantes economicamente. Milho, por exemplo, é bem importante, mas gengibre também é monocotiledônea. As gramíneas, o trigo, arroz, tudo isso são monocotiledôneas. E já feijão, a maioria das frutas que a gente compra e tal são eudico, tá? E elas vão ter peculiaridades morfológicas, dá para você... tipo, banana é mono, a venação nas folhas, tem várias coisas que juntam esse conceito de monocotiledôneas e que separam elas das eudico, tá? Mas não vamos entrar em detalhes quanto a isso. E aí se você põe então um grãozinho aqui, eu acho que um grãozinho de soja para germinar, ou de feijão, e quem nunca fez isso, nunca teve uma professora na escola, um professor na escola que forçou vocês a fazerem isso, botar no algodãozinho, dar aguinha e tudo mais, vocês perderam uma parte substancial da infância de vocês, mas vocês podem recuperá-la. Façam isso, plantem feijão no algodão, botem em frente à janela e veja isso brotar e veja a boniteza que é essa coisa do crescimento, né? Sai uma raizinha, depois sai um caulezinho, o tegumentozinho cai, os cotilédonezinhos ficam ali, é super legal. Então, quem tiver preguiça e não quer fazer isso, tem um videozinho aqui, um time-lapse de germinação de semente também, que é bacana, tá? Era isso, gente. Última aula da sua parte de morfologia. Muito agradecido pela atenção. Se ficarem dúvidas, bota lá no Classroom. Eu vou estar semana que vem com uma internet meio ruim, mas eu acho que eu consigo acesso e vou conseguir ir respondendo. A partir de agora vai ter umas aulas mais de fisiologia, uma parte talvez mais aplicada disso. E eu vou estar acompanhando a disciplina, sou o professor responsável da disciplina, mas não vou estar mais dando aula para vocês diretamente. Mas vira e mexe eu devo aparecer nas aulas para conversar com vocês, para ver como é que as coisas estão indo. E na última palestra lá do IAC, eu que organizo, eu vou estar acompanhando também, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa parte. Mandem as dúvidas e perguntas pelo Classroom e a gente vai conversando e vai se encontrando por aí de novo, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se, usem máscara, álcool gel, essas coisas todas e até breve, até a próxima.